E não é que teve treta mesmo? Oi, eu sou o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Loago nos Livros e mais um da nossa série pra gente conversar sobre os spin-offs de Fronteiras do Universo. Nesse vídeo, o tema da vez é Serpentin. E esse aqui foi o último spin-off lançado agora no finalzinho de 2020. Nós já conversamos aqui no canal sobre os outros spin-offs, então se você perdeu, vai estar aqui em cima nos cards e lá na descrição a playlist. Como todos esses livros não foram publicados aqui no Brasil, eu tento dar uma explicadinha no conto, na história, no que acontece para você, fã brasileiro de Fronteiras do Universo, que não pode ter esse conteúdo em mãos, saber ainda assim o que acontece nesses livrinhos. Pois bem, o tema da vez é Serpentina e ele é meio polêmico, porque assim que ele surgiu, muitas resenhas negativas surgiram atrás, falando que ele era meio desnecessário, que não precisava ter lançado, Felipe Pum é mercenário, coisas do tipo. E eu nesse vídeo vou dar a minha opinião sobre o assunto. Mas primeiro eu vou te convidar a se inscrever nesse canal e a curtir esse vídeo, tá? Dessa forma a gente produz mais conteúdo sobre Fronteiras do Universo e o YouTube te notifica assim que esses vídeos saírem. E também a gente precisa posicionar cronologicamente esse livrinho aqui dentro das séries principais. Serpentina então vai se passar entre os livros A Luneta Âmbar, da trilogia Fronteiras do Universo, e A Comunidade Secreta, da trilogia O Livro das Sombras. Se a gente considerar todos os livrinhos spin-offs também, em vez de A Luneta Âmbar, Serpentina vai se passar depois de A Oxford de Lyra. E novamente já tem vídeo aqui no canal, então você não precisa ficar perdido nessa história. Por se tratar de uma história que acontece posterior à Luneta Âmbar e ter elementos principais do último volume da trilogia explorados aqui, esse vídeo vai conter sim spoilers de A Luneta Âmbar. Da Comunidade Secreta não vai ter não. Pode ficar tranquilo se você ainda não leu a nova trilogia. Mas eu vou começar falando sobre a Comunidade Secreta, porque o que acontece? Quando a gente se adentra nesse livro, a gente descobre que a relação da Lyra com o Pantalaimon tá um pouco diferente daquilo que a gente viu em Fronteiras do Universo. Essa relação tá de fato bem abalada, eles não têm mais a mesma conexão, eles estão brigando e criando picuinha em cima de nada. Então assim, alguma coisa está acontecendo, o clima tá bem tenso entre os dois. Uma das justificativas do porquê que isso está acontecendo é fornecido dentro do próprio livro da Comunidade Secreta, que é porque agora a Lyra e o Pantalaimon conseguem se separar. O elo de pessoa e Demon que existia entre eles foi destruído no final da Luneta Âmbar, quando eles precisaram se separar dentro do mundo dos mortos. Então a partir daquele momento que eles viveram aventuras separadas, o elo deles se rompeu, e isso gerou consequências na vida dos dois. Consequências essas que vão ser exploradas no livro de A Comunidade Secreta, e enfim, você vai precisar ler para entender o que vai acontecer lá. A questão é que aqui em Serpentin, a Lyra ainda é adolescente, não adulta igual na Comunidade Secreta. Aqui se passou pouco tempo depois da aventura dela na Luneta Âmbar, e aqui ela vai fazer uma visita para Trollesund, cidade essa que a gente conheceu em A Bússola de Ouro, e que se você é fã sabe que foi nessa cidade que a Lyra encontra o Lee e o Yorick se torna amiga deles, enfim. É nessa cidade que existe o Consulado das Feiticeiras, e se você se lembra, o Dr. Marty Lancilius é o cônsul das feiticeiras, ele que faz a ponte de ligação entre os seres humanos e as feiticeiras. Então toda vez que algum ser humano quer entrar em contato com alguma feiticeira, é através dele que esse contato vai ser realizado. Então aqui, a Lyra vai a Trollesund para conversar com o Dr. Lancilius. Por quê? As feiticeiras também têm essa habilidade de se separarem dos seus demons. Então talvez ele, que seja uma pessoa bem entendida de feiticeiras, saiba o que está acontecendo com os dois. Até porque a Lyra tá bem relutante de perguntar pro Pantalaimon o que aconteceu quando ela estava fora. Sabe, o que ele sentiu, qual aventura ele viveu. Ele nunca tocou no assunto e ela também tá meio sem jeito de perguntar e falar: olha, meu filho, me conta aí, o que rolou? Mas é durante essa conversa com o Dr. Lancilius lá em Trollesund, que a gente vê aqui em Serpentin, que ela descobre que realmente a relação entre ela e o Pantalaimon não vai ser mais a mesma. Porque junto com esse distanciamento físico que eles tiveram, há também um distanciamento emocional. E as feiticeiras também passam por isso, porque elas têm essa habilidade de se separar dos seus demons, mas ninguém toca muito nesse assunto, é meio que um tabu falar sobre isso, tanto que a gente não vê isso em Fronteiras do Universo. A gente tem a ideia pré-concebida de que pessoas e demons estão juntos. Só as feiticeiras que conseguem se distanciar dos seus demons. O resto da humanidade não. E agora em A Comunidade Secreta a gente vai ver que realmente
De fato, não é sempre assim que acontece. Mas enfim, o título da história é Serpentim, porque o Demon do Dr. Lancilius é uma serpente. E durante essa conversa da Lyra com o Dr. Lancilius, o Pantalaimon vai se afastar e vai conversar com a Demon Serpente do Dr. Lancilius. E o Pantalaimon descobre até que o Dr. Lancilius está tendo um caso com a Serafina. A Lyra não quer acreditar muito nisso não, mas o Pantalaimon fala, eu sei, pode confiar em mim, eu sei disso. E no final a gente descobre que ele e a serpente também têm essa habilidade de se separarem. Porque como eu falei, o Pantalaimon se afastou da Lyra e a serpente foi junto para conversar com ele. Então assim, houve o distanciamento entre pessoas e demons em ambos os casos. E a ideia desse livro é justamente mostrar o ponto de ruptura entre o Pantalaimon e a Lyra nessa questão do relacionamento dos dois. É aqui com essa história que eles entendem, realmente a nossa relação não vai ser mais a mesma. É melhor a gente tentar aprender a conviver com as nossas diferenças, porque a partir do momento que a gente tomou aquela decisão no passado, as coisas não vão ser iguais, entende? É mais ou menos essa a conclusão da história. Só que assim, falando um pouco mais sobre a minha opinião em si, eu adorei o livro. Eu gostei do texto, eu gostei das referências que ele traz da história principal. A gente revê Trollesund, a gente fala sobre Serafina, sabe? É muito gostoso estar nesse ambiente novamente, fora que a escrita do Philip pra mim é sensacional. Enfim, eu gostei do texto em si. A grande questão com relação ao lançamento desse livro que peca de fato é o timing do lançamento. Porque assim, realmente quando a gente analisa de fora, essa história perde um pouco o propósito, uma vez que essa relação de picuinha entre Lyra e o Pantalaimon vai ser mais explorada na comunidade secreta. Esse vai ser um ponto decisivo para a história e como eu falei lá no início do vídeo, vai ser muito explorado e vai gerar consequências que vai ter a história daquele livro inteiro. Então assim, necessidade por necessidade, realmente não havia dessa história ser publicada. Mas aí a gente precisa entender um pouco o contexto em que esse livro foi escrito. Esse livrinho aqui foi escrito para conseguir fundos através de um leilão de caridade. Então Philip Pullman escreveu esse conto em 2004 para ser leiloado. E agora, com o lançamento do Livro das Sombras, esse livro foi resgatado para ser lançado efetivamente por uma editora e as pessoas terem acesso a essa história. Então se a gente pensar que a Luneta Âmbar saiu nos anos 2000, em 2004 tem um novo conto com uma nova história explorando esse momento de ruptura entre Lyra e Pantalaimon, isso é muito chocante, porque a gente não tinha conhecimento dentro da história principal que isso geraria consequências para a vida dos dois. Então o editor, vendo que realmente esse era um momento muito importante da vida deles, decidiu lançar isso em formato de livro. Até aí tudo bem. A questão é que esse livro saiu em 2020 e a Comunidade Secreta saiu em 2019. Então realmente o problema é esse timing de publicação. Lançar esse livro posterior a um livro que explora totalmente essa relação é muito anticlimático, para dizer o mínimo. Como La Belle Sauvage saiu em 2017 e a Comunidade Secreta saiu em 2019, o que eu enxergo como mais lógico possível é ter lançado Serpentim em 2018, porque aí você resolve dois problemas. O primeiro é a questão da narrativa em si. Tendo esse livro e essa história em mãos antes do lançamento da Comunidade Secreta, ele teria um propósito bem maior, que a gente entenderia que isso aconteceu, eles estão de picuinha e brigando nesse livro aqui. Já nesse livro aqui, eles estão brigando. E a gente fala, ó, então talvez isso seja importante pro próximo volume. E quando chegasse de fato a Comunidade Secreta, a gente lesse e visse, realmente, isso vai ser explorado aqui. E não só esse problema narrativo seria sanado com essa publicação em 2018, como também a questão dessa lacuna de publicação. Porque a gente teve um livro em 2017 e um outro em 2019, lançar um em 2018 seria o timing perfeito para mim, porque você faria com que os fãs renovassem a sua compra com uma história inédita, entre aspas, porque é inédita em termos de publicação e não em termos de escrita, porque o Philip Pullman já tinha escrito isso em 2004. Então já que a gente ia ficar sem história em 2018, ficar sem conteúdo novo de Fronteiras do Universo, lançava Serpentim. Pronto, resolvi o problema. E aí ia ter 2017, 2018 e 2019 com publicação. De qualquer forma, o que eu quero dizer é, eu não descarto esse livro. Eu não acho ele desnecessário. Principalmente porque a gente tem ilustrações bem bonitas do Tom Duxbury. Praticamente toda a página desse livro é ilustrada. E como eu falei, a gente revisa personagens que a gente já viu. É um sentimento muito nostálgico, realmente. Então, concluindo, se você ainda não leu o Livro das Sombras, eu recomendo fortemente você ler Serpentim antes de começar a Comunidade Secreta. Dessa forma, ele vai fazer um pouco mais de sentido para você. E se você ainda não tiver o livro, o link tá aqui na descrição. Você pode comprar com esse link e ajudar o nosso trabalho aqui no canal.
E se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like para a gente fazer mais conteúdo sobre fronteiras do universo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E muito obrigado do fundo do meu coração aos apoiadores aqui do canal, que ajudam financeiramente o Luago nos Livros a existir por mais tempo. Tem muitas indicações de livros aqui nesse canal, então se você quiser, dá uma maratonada aí. Pega as indicações aqui do canal e vamos começar a ler juntos. Até o próximo vídeo. Tchau!